Vamos falar sobre instruções e intervenções assistidas por tecnologia. A nossa convidada é a Valéria Mendes. Essa prática baseada em evidência nada mais é do que o uso da tecnologia como elemento central no ensino. Ela é muito útil para pessoas que moram em zonas rurais ou em cidades onde não existem analistas do comportamento. É através da tecnologia que essas pessoas vão ter acesso, de alguma maneira, à intervenção em aba. Muito da literatura tem comparado o ensino através do online com o ensino ao vivo, mostrando resultados favoráveis ao uso da tecnologia na intervenção em aba. A Valéria vai contar um pouquinho da experiência dela com essa prática. E eu vou relatar um pouco para vocês sobre a minha experiência nessa área, por meio da pesquisa que eu venho realizando, que é uma pesquisa bastante aplicada de treinamento parental online. Então, como que esse contexto vem se desenvolvendo? Isso surgiu durante a pandemia, onde nós tivemos um período de isolamento social, mas nós tínhamos as crianças, né, com todas as suas dificuldades e necessidades aí de seguir com a intervenção, e pais em casa com seus filhos necessitando ser orientados. Então, nós pensamos em desenvolver um modelo dentro do Instituto de Psicologia que pudesse auxiliar esses pais de uma forma mais sistemática, de uma forma trazendo práticas baseadas em evidência. Como os pais, então, naquele momento já tinham o contato do atendimento presencial no Instituto de Psicologia, nós resolvemos transformar aquele atendimento que era presencial em online durante a pandemia e fizemos alguns ajustes. De que forma que esse treinamento era feito? Os pais entravam num atendimento online conosco e nós dávamos continuidade nos programas de ensino que as crianças já vinham realizando presencialmente no período pré-pandemia. Então, tinha um momento que os pais recebiam a instrução, né, nesse formato online, por escrito. Na sequência que eles terminavam de ler, nós entrávamos com a explicação. Num terceiro passo, nós apresentávamos um vídeo para o pai, demonstrando o que nós estávamos explicando ali na teoria, né, no que estava apresentado. Eles viam o vídeo, implementavam isso com o filho ali naquele momento, e nós aqui do outro lado assistindo. Nós começamos com esse formato que era o possível naquele momento. E fomos fazendo levantamento de literatura. A partir disso, a gente voltou ao atendimento presencial. Essas mesmas famílias voltaram para esse atendimento e nós continuamos o treinamento dos pais, só que presencialmente. E observamos que eles mantinham o repertório, né, de aprendizagem, daquilo que foi ensinado online, eles conseguiam fazer com a gente ali presencial e as crianças conseguiam manter as mesmas respostas. Depois desse momento, nós convidamos novas famílias para participar do estudo em presencial. Então, no modelo presencial, os pais recebiam o mesmo treinamento, apresentávamos a instrução para eles, demonstrávamos como era para ser feito através de um vídeo, utilizávamos ali a videomodelação, aí eles implementavam com o filho e nós já dávamos o feedback imediato. Fizemos, num outro momento, posterior a esse, o mesmo modelo, só que no formato online. E o que nós concluímos enquanto? Não há diferença de desempenho da aprendizagem dos pais, nem no desempenho das crianças, tanto no formato presencial quanto no formato online. Então, isso sugere que a instrução, a intervenção assistida por tecnologia, né, no treinamento parental pode ser um recurso importante, né, para situações em que a família não dispõe de recursos para se dirigir até uma clínica ou as condições de saúde que a criança não pode se dirigir para uma clínica, conseguindo identificar, mas também identificamos algumas situações
que geram que levantam algumas questões importantes. Por exemplo, algumas crianças têm mais dificuldade de segmento de instrução, de controle instrucional, quando essas instruções são fornecidas pelos pais. Então, quando eles estão com os terapeutas, eles respondem muito melhor, de uma forma muito mais rápida. O que eu ensino num ambiente, por exemplo, estruturado, de uma clínica, não necessariamente é apresentado lá na escola, lá em casa. Então, isso traz um grande desafio para os terapeutas. Similares, muito similares, tanto em número de sessões quanto em desempenho. O que a gente nota são os desafios relacionados ao manejo de comportamento. A criança, às vezes, ela demora muito para sentar, a família tem muita dificuldade para conseguir estabelecer aquele momento de agora vamos sentar, vamos trabalhar, né? A gente vai fazendo, mas houve diferença sim. O presencial tem alguns ganhos maiores do que o online, mas estatisticamente as diferenças não são significativas, né? Mas é lógico que a gente pode pensar em diferentes modalidades de ensino, como formação de equipe, né? Apresentação da instrução, a demonstração, o roleplay, fazer junto e o feedback imediato. Então, tudo isso está acoplado aí tanto no presencial quanto à distância mesmo no sistema. O BST, o Behavior Skills Training, tem a fase do roleplay. Nós utilizamos somente a fase da videomodelação, que é a demonstração para a mãe ou para o terapeuta, ou para a mãe presencial ou para a mãe online. A parte de fazer com ela, antes dela ir com a criança, a gente não utilizou, porque seria uma variável que só poderia ser investigada no formato presencial. No formato online, a gente teria mais dificuldade para fazer. Então, a gente preferiu não usar a fase do roleplay. Nós usamos, então, a apresentação da instrução, a videomodelação, e, na sequência, ela já fazia com o feedback imediato, nas duas condições, tanto na condição presencial quanto na online.